Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Dinheiro, podcast sobre finanças aqui da BMC News. Eu sou Giovana Oliveira e estou aqui mais uma vez com a minha queridíssima Débora Oliveira. Exatamente. Vamos lá, mais uma vez a dupla dinâmica aqui, né? Inclusive dinâmica nas cores, né? Sempre nas nossas Sempre coincidências. a mesma blusa, né? Parecida ali. E significa sintonia. Sabe sintonia em quê, gente? Sintonia entre a gente, sintonia com vocês, que estão também sempre aqui com a gente na BMC News. Aliás, eu já quero começar com aquele velho lembrete, né? Se você acompanha a BMC News nas nossas redes sociais, mas ainda por um acaso não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você tá assistindo a gente por aqui? Já dá uma conferida aí se você já se inscreveu no nosso canal, para não perder nada da nossa programação. Vale a pena também seguir a BMC News pelo nosso Spotify. É só procurar por lá, BMC News, ficar por dentro de todos os podcasts da casa. O melhor é Papo de Dinheiro, a gente sabe, mas tem outros aqui bem bacanas na casa também. Recado dado, eu sei que você também tem recadinho. Eu tenho um recado muito importante para você que tá aqui assistindo a gente, que já acompanha o Papo de Dinheiro, ou para você que caiu aqui de paraquedas na programação da BMC News. Nós temos no nosso programa um patrocinador, que é a CapTable. A CapTable está aqui conosco e é uma empresa que vai te ajudar a investir em empresas fora da Bolsa de Valores. Então, lá no site da CapTable você encontra várias startups, que são aquelas empresas com grande potencial de crescimento, e a partir de R$1.000 você já consegue investir nesses projetos. Então, em algum lugar da tela, como eu sempre falo, se eu apontar para cá, o editor vai colocar para cá, mas em algum lugar dessa tela tem um QR Code, é só pegar o seu celular, escanear esse QR Code e abrir sua conta na CapTable. Não perde tempo, porque eu já fiz isso e sei que você também já abriu sua conta. Exatamente. Tudo certo, aliás, mas hoje vamos ao assunto do dia, né? Porque a gente tem aqui um dia super legal, um tema muito bacana para poder a gente falar, que aliás, né, já vem aí do sonho do brasileiro. Todo brasileiro fala, ou pelo menos maioria, ter sua casa própria. Acho que isso já é uma coisa, né? Pois é, né? Tem que crescer, trabalhar, comprar sua casa. Isso é uma coisa que pelo menos maioria dos brasileiros crescem, né, ouvindo isso. Eu, pelo menos, ouvi muito. É uma cultura, inclusive, já do brasileiro. Então, por isso, a gente hoje vai falar sobre financiamento, compra e aluguel de imóveis com ele, o Aldemar Salvino, da Finder Imóveis, que está aqui para poder conversar com a gente. Aldemar, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Papo de Dinheiro. Sinta-se à vontade, por favor, e claro, já se apresente, porque nada melhor do que você mesmo para se apresentar aqui pra gente. Bacana, obrigado pelo convite, Débora, Giovana. Bom, Aldemar Salvino, meu nome. Eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, na tesouraria. Então, praticamente trabalhei a minha vida inteira no mercado imobiliário. A primeira fase, de 2000 a 2013, na área financeira, passei por praticamente todos os cargos. Foi legal, me deu uma bagagem bacana. E aí, 2014, até hoje, como corretor de imóveis, a Finder tem outro projeto, enfim, depois eu posso falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente trabalhei a vida inteira com imóveis e espero contribuir bastante aí, inclusive para esse ponto cultural que a gente falou, que é o sonho da casa própria. Perfeito. Bom, então vamos lá já com a pergunta bem objetiva para poder a gente dar início a essa conversa, né? Vale a pena comprar imóvel atualmente e quando comprar um imóvel? Porque eu acho que a gente passa, como eu acabei de falar, né? A gente cresce muito ouvindo isso, tem que comprar casa própria, enfim, a gente fica muito com isso na cabeça, tem essa mensagem, é a cultura do brasileiro, mas qual é o momento? E no atual cenário que a gente tem, vale a pena comprar um imóvel financiado? É relativo, e eu vou te explicar por quê. Inclusive, não é uma questão só financeira, não é uma conta matemática que a gente coloca e aí, dependendo do resultado, a gente compra ou não. Tem uma série de outras questões, tem valores intrínsecos, inclusive culturais, que eu vou voltar um pouquinho para a gente falar. A gente nasce, a vida inteira a gente escutou o sonho da casa própria, comprar, e aí você é bem sucedido quando você tem a tua casa, tem o teu carro, e às vezes não importando tanto se você tem um financiamento de 30, 40 anos. Então a gente nasce com isso. E hoje, trazendo para os dias atuais, é relativo. E por quê? Porque depende muito do teu momento de vida. E aí o momento financeiro e também o teu momento de vida, de família, se você está no emprego fixo, enfim. Eu vou usar uma analogia para o carro e já volto aqui para o mercado imobiliário. Uber, vale a pena você não ter o teu carro próprio, ter o dinheiro aplicado? De novo, é relativo e depende. Vou usar exemplos de amigos, inclusive exemplos pessoais. Um amigo falou: Aldemar, eu nunca vou comprar um carro. Eu prefiro guardar, eu não pago estacionamento, enfim, deixo o dinheiro aplicado. E eu encontrei uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele estava com carro. E aí eu falei:
pegou um carro e falou, Ademar, o momento de vida é outro. Eu tenho um filho, então, um filho pequeno, eu estava com 6, 7 meses na época, não lembro. Então, assim, me preocupo quem está dirigindo o carro. Então, o carro hoje, para mim, faz sentido. Naquele momento não fazia. E hoje, para o imóvel, é a mesma coisa. Se você está trabalhando numa empresa, eventualmente, que te transfere muito de cidade, você está viajando no Brasil o tempo inteiro, faz sentido você ter um imóvel? Talvez faça, você vai deixar alugado e vai, com o dinheiro desse imóvel, estar em outras cidades. Ou talvez não faça e você alugue e deixe esse dinheiro aplicado. Mas tudo depende muito do teu momento de vida, da tua situação financeira. Um exemplo prático. Ademar, eu tenho 500 mil, compro um imóvel, todo o dinheiro que eu tenho. Na minha opinião, não faz sentido você dispor de todo o seu dinheiro, imobilizar em um imóvel, e depois você não conseguir, eventualmente numa emergência, você não ter um caixa. Então, depende, a resposta depende muito, de novo, eu vou frisar isso porque é muito importante, do teu momento de vida, depende muito da tua situação financeira. E aí, respondendo a tua pergunta sobre vale comprar financiado, hoje a gente está com a taxa de juros Selic a 13,75, a gente sabe que financiamento, a taxa acompanha, a gente está numa taxa alta. Se a gente olhar alguns meses atrás, a gente tinha mais de 10 pontos percentuais menos, o financiamento estava muito, muito baixo. Uma contrapartida disso, e sempre a gente vai ter uma contrapartida no mercado financeiro imobiliário, os juros mais baixos, o banco ele faz uma análise um pouco mais criteriosa. Então, fazia muito sentido financiar, as torneiras abertas, o banco analisando um pouquinho mais. Então, se você estava numa situação que tinha uma boa reserva para dar de entrada para o teu imóvel, aproveitando uma taxa baixa, e aí passando essas questões de travas, de segurança do banco, eu acho que fazia muito sentido comprar, sim. Hoje ainda faz, com muita cautela, porque falando desses movimentos do banco, quando sobe a taxa de juros, teoricamente o imóvel baixa um pouquinho. E quando a taxa de juros está mais alta, mais baixa, né, mais pessoas comprando, o preço do imóvel tende a subir. Aumenta a demanda. Exatamente. Então, hoje, faz sentido comprar, de acordo com esses cenários, né, que eu trouxe. Mais alto hoje a taxa de financiamento, porém o aluguel também está mais caro. Então, você precisa fazer essa conta. Meu momento de vida e meu momento financeiro. Tenho aqui um valor que é aplicado, eu posso pagar o aluguel, ou não, posso comprar esse imóvel. Sempre a compra vai ser, seja para investimento ou para moradia, a compra do imóvel sempre vai ser uma boa opção. Agora depende muito desse teu momento atual e teu objetivo de vida. Uhum. E muito interessante isso que você falou em relação aos cuidados, né? A gente sabe que a gente está num momento de juros altos e é tudo uma questão de oportunidade ali. Às vezes a pessoa encontrou uma oportunidade ideal ou ela está nesse momento de vida de comprar um imóvel. E aí eu queria te perguntar quais são os cuidados necessários para quem não tem todo o valor do imóvel, vai precisar financiar, mas encontrou uma oportunidade ou até está num momento que realmente faz sentido ali comprar um imóvel. Quais cuidados que ela tem que ter para evitar o endividamento, depois uma inadimplência, enfim. Bacana. Eu acho que o primeiro ponto hoje, ela precisa se atentar, hoje o banco financia em média, os bancos têm uma variação, mas em média ele financia 80% do valor do imóvel. Então, se a gente usar um exemplo prático de um imóvel de 500 mil reais, não é tanto assim o perfil do imóvel que eu trabalho, mas 500 mil reais. É um imóvel bacana, talvez 2 dormitórios, num bairro legal de São Paulo. 20% a gente está falando de 100 mil reais. E talvez uma parcela desses 400 mil fique algo em torno de 3.500, 4 mil por mês. Para que você consiga comportar, você precisa pelo menos ganhar 3 vezes esse valor. Então, se você ganha 12 mil, aportou lá 100 mil para fazer a entrada, tem um financiamento de 4 e ganha 12, eu acho que é interessante. Agora, se você não tem esse salário que vai conseguir com tranquilidade bancar esse financiamento e tem uma boa oportunidade, talvez faça sentido olhar se você tem um apoio financeiro do teu pai ou da família, de alguma forma, entendendo que aquilo de fato é uma oportunidade que representa não só a moradia, e aí tem alguns valores por trás disso, como também um bom investimento financeiro. Toda compra, mesmo para moradia, ela tem, no primeiro momento, o objetivo de moradia, de fato, mas por trás ela tem esse retorno financeiro. Então, quando há uma boa oportunidade e não pode se comprar,
eu acho que valeria tentar talvez uma via como essa, de um parente, um pai. Não sendo possível, eu acho que não vale você dar um passo maior do que a perna, porque você vai ter um problema lá na frente. Hoje a gente sabe que os bancos têm hoje um sistema muito amarrado, né, caso de inadimplência se estenda muito, do bem ser retomado. Então, no risco, na dúvida, talvez não faça sentido. Perfeito. Isso é um ponto que a gente fala muito aqui no Papo, inclusive. A gente já até fez outros episódios falando sobre endividamento, então acho que é uma questão que é sempre importante as pessoas terem no radar, né? Sempre tomar cuidado. Inclusive você que está assistindo a gente, se planeje bem e não dê um passo maior que a perna, né, Debs? Exatamente isso. Eu queria trazer contigo uma questão, assim, apesar, você fez uma ótima explicação em relação a essa, né, o aumento dos juros também, ou queda de juros relacionada à questão de demanda, mas uma coisa que eu percebi, eu trago muito isso também no nosso dia a dia, aqui na programação da BMC News, quando eu converso, então, inclusive, com analistas fundamentalistas, técnicos, com companhias, inclusive, né, a gente tem um programa aqui na casa, o BMC Business, que a gente conversa diretamente com as empresas e tudo mais. Uma coisa que a gente tem reparado, a gente está em temporada de balanços agora, e algumas companhias, elas estão reportando uma queda, né, nas vendas já nesses trimestres. Algumas exceções, a gente tem a questão da Casa Verde e Amarela, e a gente vai chegar já nesse tema mais para frente, e alguns outros setores, o AAA, já não sentiram tanto assim. Mas a gente tem algumas companhias reportando essa diminuição. Automaticamente, eu lembro que no final do ano passado, as empresas reportavam até um aumento de guidance, aumento de land bank, e eu queria entender do teu ponto de vista, se realmente a gente vai ver um impacto talvez mais para frente disso, essas empresas ainda reportando uma diminuição dessas vendas, porque além de ter diminuído venda, algumas agora nesse segundo tri, diminuíram o guidance, deram uma segurada nos lançamentos, para poder, acredito, não causar uma bolha no final das contas, né? Então como que você está vendo esse aquecimento do mercado agora? Bom, se a gente der um passinho para trás, a gente vai olhar um movimento antes da pandemia, né? Um movimento que ninguém esperava. Então, se a gente olhar comecinho de 2020, ali fevereiro, março, a pandemia vem, a gente entra em lockdown em março, e a primeira reação de compradores e vendedores naquele momento foi de esperar, foi de, opa, o que vai acontecer daqui para frente? O mercado AAA, normalmente eles têm primeira e segunda residência, campo e praia, automaticamente eles foram para lá. Isso... questão de 2, 3 meses, a gente já tinha uma procura absurda por casa de campo e depois também por casa de praia, e a gente percebendo aqui a cidade ficando um pouquinho vazia. Imóveis menores, onde você morava em 30 metros, e você tinha um espaço ali bem compacto, mas você tinha no prédio uma estrutura de coworking, de academia, de living, uma série de outras coisas, na pandemia fechou. Então você estava morando ali em 30 metros e você também olhou outras opções e, eu não preciso estar do lado da Faria Lima, eu posso ir para o interior ou na distância metropolitana de São Paulo, pagando o mesmo valor. Mudou o perfil do consumidor, Mudou, né? o perfil naquele momento. E aí, tanto o AAA quanto imóveis compactos tiveram, de alguma forma, uma migração. E aí, logo em seguida, veio essa busca muito grande, inflando os preços. Talvez, não sei se todo mundo conhece, mas o condomínio Fazenda Boa Vista, em São Paulo, Castelo, 1 hora de São Paulo, dos principais condomínios de campo do Brasil. Lá os preços praticamente dobraram em questão de 4, 5 meses. A procura aumentou muito. Imóveis compactos, teve também uma procura, mas com um pouco mais de cautela. E aí, respondendo a tua pergunta hoje, quando a gente teve aquela aceleração, dos preços subindo, inclusive, muita coisa acontecendo, hoje o momento é diferente. Para o AAA, por exemplo, essa família está muito bem acomodada, ela toma decisões, mas com base em eventos, que mudei minha empresa de cidade, voltei para o Brasil, minha família cresceu, e aí você está bem acomodado, mas por necessidade você dá um passo. Os imóveis compactos e médios também vêm muito próximo disso. Eu tomo uma decisão de mudar se eu tenho algum evento na minha família, cresceu, mudou, enfim. Senão eu permaneço e seguro um pouquinho para enxergar o cenário político, econômico dos próximos meses. A gente está aí há 2 meses praticamente das eleições, então eu dou uma segurada. Muitas empresas tiveram e reportaram altas históricas durante a pandemia. E agora, eu acho que em função dessa cautela,
vem segurando. Então, segurou-se lançamentos, a gente tem empresas aí, estava conversando com alguns amigos que têm um land bank bem grande, mas que estão segurando um pouquinho para entender como vai acontecer. A gente sabe que a gente tem um déficit habitacional muito grande, então isso não vai parar, a gente só entende que o momento de decisão pode ser postergado um pouquinho mais, um pouquinho menos, e com um pouquinho mais de cautela, se a gente olhar dependendo do perfil, ele tem um salário e ele quer esperar um pouquinho mais, a gente percebe as empresas, de maneira geral, do varejo, retomando, então ele está um pouquinho mais seguro para comprar, mas ele também ele tem cautela, e normalmente ele vai esperar aí até o final do mês. Então isso reflete a empresa, uma construtora, por exemplo, segurar um pouquinho mais do que ele lançar e talvez ter uma venda não com uma expectativa. Embora eu tenha acompanhado alguns lançamentos, e aí vai de perfil, de região, tem se vendido bem, aliás, muito bem. Escutei alguns casos de 72 horas, 68 unidades serem vendidas na faixa de 70 metros, mas não é o todo, né? Então a gente tem represado aí alguns lançamentos. Acredito que no próximo ano, se a gente for para um lado ou para o outro na eleição, eu acho que a procura tende a começar a subir, mas não em ritmos como nós tivemos no meio da pandemia. Maravilha. E antes da gente voltar a falar dessa questão de planejamento, né, de compra, aluguel, ainda falando um pouco sobre o mercado imobiliário mesmo, a gente sabe que a gente está nesse cenário de juros altos, a gente também está vendo inflação alta, vindo aí de um contexto de pandemia, então tem uma taxa de desemprego ainda que está em patamares ali elevados, e aí, como que você enxerga que esse cenário todo tem afetado os compradores? Olhando a gente sabe que tem mercado imobiliário de luxo, né, a gente tem também ali os imóveis de alto padrão, enfim, qual classe você sente que tem sido mais afetada por esse contexto? Você sente que o mercado imobiliário de luxo também foi afetado, ou um pouco menos? Enfim, como que você está avaliando esse cenário? Giovana, sempre esse perfil de alta renda, ele está não imune, mas ele não depende tanto do financiamento, essas compras acontecem muito à vista, ele não depende tanto do momento político, independentemente de onde vai, ele tem já uma boa estrutura, ele tem caixa, e para ele não afeta tanto. Arrisco a dizer até que um pouquinho contrário, nesse momento eles enxergam oportunidades, acabam fazendo aquisições naquele momento, não para moradia, mas entendendo que aquele imóvel vai valorizar, e não tem como não valorizar, principalmente nesse alto padrão, alto luxo, AAA, enfim, tem algumas nomenclaturas. Se a gente olhar Itaim, por exemplo, hoje um projeto de 3 mil metros de terreno no Itaim, eu arrisco a te falar que talvez não saiam projetos nos próximos anos, ou talvez nunca mais, porque é cada vez mais escasso terreno. A gente tem CEPAX nessa região do Itaim, que são títulos para construção, aumentar, enfim. Então, quem compra um imóvel hoje, qualquer imóvel no Brasil, nunca um imóvel vai ser igual ao outro, diferente do carro. Você compra um carro hoje, vai ter 2, 3, 5, 7 mil unidades, obviamente exceto se você está falando de uma Ferrari, de um Bugatti, Lamborghini, uma série especial. Nenhum imóvel é igual ao outro, e você não consegue depois replicar alguns projetos. Então, as pessoas olham, e aí até voltando um pouquinho na pandemia, fui para fora de São Paulo, as coisas estão voltando ao normal, a vida acontece lá, enfim, as pessoas voltaram para cá. O preço do imóvel em São Paulo também, para esse padrão que a gente está falando do alto luxo, subiu. Não em ritmos acelerados, mas subiu, e por essa escassez. Eu não tenho mais outros projetos, eu não consigo replicar. Então, esse perfil de cliente, ele compra e fala, bom, se eu não comprar aqui 60 mil reais o metro, eu não consigo comprar depois em nenhum outro lugar, porque esse imóvel aqui é único, como nós acabamos de falar. Então, não afeta. Para o Minha Casa Verde Amarela, a gente teve, principalmente durante a pandemia, muitos subsídios, algumas ajudas do governo, então isso acabou movimentando e até alguns resultados bem expressivos que a gente não esperava tanto. Para o médio, é aquela coisa do sou assalariado, eu não posso me comprometer aqui com o financiamento, então ele acaba dependendo um pouquinho desse cenário econômico, ele demora um pouquinho mais para tomar decisão. Por outro lado, taxa de juros alta, inflação alta, oportunidade de você comprar um imóvel melhor. Então, se ele tem alguma reserva financeira,
ele acaba fazendo essa aquisição, mesmo com um cenário, teoricamente, que não é o melhor cenário para fazer, depende do ponto de vista. Você falou sobre o Casa Verde e Amarela, só para a gente não se perder, porque ainda entra muito nessa questão de cenário. A gente viu que agora o programa passou por uma reformulação, aumentando um pouco o teto, né, do valor aí de financiamento e também, inclusive, aumentando o valor mesmo a ser financiado. E eu queria entender do teu ponto de vista, até que ponto isso pode acabar favorecendo as companhias que lidam com esse setor, porque do mesmo jeito que a gente sabe, né, que tem um lado ali do usuário, da pessoa que está comprando imóvel, se organizando financeiramente, a gente quer entender também pelo lado da empresa, né, como que isso pode ser favorável nos próximos meses. A gente tem empresas muito nichadas, especialistas nesse perfil de imóvel. MRV é uma delas que me vem na cabeça agora. Então, para essas empresas, elas têm caixa e vão conseguir tocar os projetos e acho que com base nesses incentivos vão conseguir ter uma procura e vão conseguir performar, eu acho que normalmente, não vão ser tão afetados. Obviamente a gente agora tem menos subsídios do governo, talvez tenha aí mais algum prazo para isso, mas falando do ponto de vista da empresa, uma empresa que é especialista, nichada nesse segmento, eu acho que ela consegue tocar os planejamentos aí, obviamente tem algumas questões como o custo de obra da construção civil, cresceu bastante, mas eu acho que ela, com um bom planejamento, ela vai conseguir tocar isso nos próximos meses sem grande problema, uma visão minha. Okay, maravilha. E agora retomando um pouco, né, para a questão de planejamento financeiro mesmo, a gente já deu uma contextualizada no mercado, né, a gente até começou falando um pouco disso, e agora pensando nas pessoas que estão nessa fase de se organizar talvez para mudar de casa, a pessoa está ali em dúvida se ela compra, se ela aluga, o que ela pode fazer para ela entender qual que é o perfil dela, o que compensa mais para ela, e como que ela pode se organizar financeiramente para esse momento de sair de uma casa, às vezes uma pessoa ainda mora com os pais, enfim, para ela dar esse grande passo, né, de sair ali da casa dos pais, talvez, ou de mudar mesmo para um novo imóvel, comprar, alugar, como que ela pode se organizar? Legal. Eu acho que é um ponto que o primeiro de tudo é que ela consiga montar uma reserva. Criar essa reserva, e aí a gente tem inclusive vários podcasts aqui que eu ouvi maravilhosos para essa questão de você poupar. Mas feita essa reserva, no mínimo, pelo menos a gente está falando de 20%, ela precisa analisar essas outras questões do financiamento, por exemplo. Conseguir chegar nos 20%. Agora, vou fazer uma simulação de quanto eu pagaria dessa parcela de financiamento, supondo que ela vá financiar. A gente usou um exemplo alguns minutos atrás de R$500 mil, ela juntou 100 mil para dar a parte do banco, uma parcela de R$3.500, R$4.000. Então, se ela tem esse valor de renda de R$12 mil, teoricamente ela pode ser aprovada no banco, ela está apta a ter um financiamento. Porém, ela precisa olhar que um financiamento desse porte que a gente está falando é um financiamento que você faz para 20, 30 anos. Então, imagina você se comprometer hoje, dependendo às vezes do teu momento de vida, e às vezes a gente está falando talvez de um jovem de 18, 20 anos, e a gente sabe que a vida muda muito rápido. Às vezes naquele momento você entendeu que é o melhor momento para você comprar o imóvel, e 2 anos depois você decidiu que você está indo para a Austrália, por exemplo. Então eu acho que vale bastante cautela. Primeiro, se planejar. Quando tiver esse valor da reserva inicial, pensar no próximo passo, que seriam as parcelas. Depois disso, pensar no momento de vida. A gente sabe que culturalmente sempre a gente vai ser puxado, a gente falou disso no início, para uma aquisição. Mas usar isso com muita cautela para entender se não há outro projeto de vida nos próximos meses. Porque, inclusive, isso, falando de intercâmbio, por exemplo, se você tem um compromisso de um imóvel no Brasil, com financiamento, e às vezes esse imóvel não está alocado, e aí você tem ainda o custo do condomínio, do IPTU, talvez isso te atrapalhe no teu planejamento futuro. Então, é uma decisão, além de financeira, depois desse primeiro passo, uma decisão de onde você se vê, talvez, nos próximos 5 anos, e talvez não seja o suficiente para isso. Mas é bem pessoal, e eu aconselho primeiro ter essa primeira reserva, e aí escutar os podcasts, e depois olhar se faz sentido para o momento de vida. Falando de um imóvel inicial, a gente pode falar de outros, mas nesse perfil eu aconselharia isso. Inclusive, aí, já pegando um gancho nisso que a gente está falando, sobre um planejamento e tal, a gente viu que recente aqui foi até
já saiu aí na mídia algumas reportagens sobre isso, que com essa inflação, né, do jeito que a gente tem agora, juros altos, tem gerado uma onda de devolução de imóveis, né, inclusive de renegociação de crédito, eita, quase que não é, renegociação de crédito, né, então você falando aí sobre essa questão do planejamento, porque não é só o valor do imóvel, tem, né, condomínio, IPTU, tudo isso vai entrar nessa conta, principalmente se o imóvel não tiver aí alugado, se não tiver sido entregue no prazo que a pessoa talvez ali se planejou. Como que esse cenário, então, dessa devolução, dessas devoluções ou renegociações tem impactado, assim, você tem percebido isso no mercado? Você tem sentido isso de alguma forma, ou com seus amigos, aí quando vocês sentam na mesa de bar para poder conversar, vocês estão vendo essa, porque isso me remete ao que tem acontecido na China, claro que guardado as suas devidas proporções, mas lá a gente chegou a um ponto, inclusive agora, uma das últimas notícias que a gente tem é de demolição de prédios, né, que por causa de inadimplência, acabaram, né, virando ali elefantes. Fora as grandes incorporadoras fora as grandes incorporadoras que tem toda essa crise, né, golpes que foram ali organizados até pelos usuários mesmo, né, que são, enfim. Então tem uma série de problemas que a gente já está vendo acontecer lá fora, talvez uma bola de neve aí vindo de pandemia, mas claro que o cenário econômico, o macro ali, acaba impactando muito nisso. Então você tem sentido isso no mercado aqui no Brasil também? Débora, não tem sentido. Eu senti mais, assim, se a gente voltar um ano e meio atrás, eu acho que isso era um pouco mais comum, principalmente porque a lei fragilizava um pouco, eu não sei exatamente em que momento, em que mês e ano mudou, cerca de um ano e pouco atrás, a lei era muito frágil do ponto de vista de você poder comprar um imóvel de maneira, às vezes, impensada, e depois de 8, 5, 10 meses você devolver esse imóvel e ter boa parte desse valor de volta. Eu sei que algo mudou nessa lei, então ela é um pouco mais incisiva de você comprou, você tem algumas responsabilidades e não simplesmente, não quero mais, acordei, não quero imóvel, você devolve e tem uma parte do valor. Não tem acontecido, honestamente não saberia te dizer se isso vem dessa nova lei e aí você toma uma decisão mais consciente ou de fato pelo momento do mercado, mas não tenho percebido isso. A gente viu, né, como a gente já falou aqui, a Selic subindo ao longo dos últimos meses e também, por outro lado, né, as pessoas esperam que ela comece a cair em breve, né, a gente tem perspectivas aí para o futuro que a Selic volte a abaixar, talvez até o final do ano a gente tenha novas altas de juros, mas em meio a esse cenário a gente também a gente não pode deixar de fora o contexto de eleições e as tensões externas que a gente está vendo, né, ali guerra na Ucrânia, enfim. No meio de todo esse cenário, que talvez a gente tenha juros mais baixos, mas por outro lado a gente tem eleições que acabam causando instabilidades. Como que você enxerga as perspectivas para o mercado imobiliário, né, olhando daqui para frente, e pensando em uma pessoa que já tem ali o dinheiro para comprar um imóvel, será que talvez não seja ideal, não seja melhor ela esperar um pouco se ela ainda não encontrou uma oportunidade? Você acha que olhando para o cenário, né, como que você enxerga isso? Aliás, isso é um ponto, Giovana, importante. Eu ouvi um podcast seu esses dias falando sobre guerra na Ucrânia, então se você tem algumas dúvidas, não sabe exatamente como começou, escuta esse podcast da Giovana que é bem legal. Como eu vejo o mercado imobiliário para frente, e aí usando o teu exemplo de alguém que tem o dinheiro para comprar. Taxas altas de juros, a gente está Selic 13,75, isso significa talvez menos pessoas comprando por um financiamento mais caro e talvez você tenha algumas oportunidades. Não significa oportunidades que o preço baixou muito. Significa que ele não subiu tanto e que você consegue barganhar um pouquinho mais do desconto. Então, se você tem o dinheiro, eu acho que é um momento bom para comprar. Então, olhando para frente, aí falando de um imóvel, de novo, usando um exemplo de 500 mil e você tem os valores, eu acho que faz muito sentido comprar. Historicamente, né, a gente costuma fazer um cálculo que é imóvel versus percentual, sei lá, 0,5% em média, o que você tem de retorno de uma locação. Aí você tem lá, nossa, mas hoje eu consigo mais de 1% numa renda fixa. Consegue. Agora, alguns imóveis, ele tem, além desse retorno de 0,5%, numa linha do tempo, ele tem uma valorização. E às vezes é uma valorização histórica. Talvez a gente não tenha uma valorização tão absurda. Vou usar um exemplo prático. Hoje é segunda-feira. Na sexta-feira, eu acessei uma matrícula de um imóvel, não vou usar os dados aqui por sigilo, mas de um imóvel um pouquinho mais de 700 metros, nos Jardins, que é um dos 5 mais caros de São Paulo, que em 2009, esse imóvel foi comprado exatamente por 5.508.000. 2009.
Esse mesmo imóvel hoje ele está sendo vendido, não vendido, não negociado, não estou falando que a gente está caminhando para uma escritura. A pedida dele, 50 milhões de reais. Então, se a gente imaginar que nesse período, 10 vezes mais, talvez esse imóvel mais 10 anos, talvez ele não se multiplique por 10. Mas é certo uma valorização por conta de alguns pontos que eu falei atrás, que é escassez, eu não tenho mais um projeto igual aquele, é um projeto irreplicável. Então, se eu quero morar, eu vou pagar talvez hoje 50, daqui 5 anos 65, não dá pra gente falar. E aí usei esse exemplo dos 5 milhões para 50 milhões, entendendo que além dessa conta que a gente faz do 0,5% de retorno, mais a valorização ao longo do tempo, que obviamente talvez não aconteça 10 vezes, como eu falei, mas ela sempre tende a compensar no longo prazo. Então, sim, a resposta é sim. Se você, nesse momento, tem o valor para comprar, eu acho que você pode achar alguma oportunidade, olhando inclusive com um pouquinho mais de cautela, e aí de novo oportunidade, talvez um desconto que ceda o proprietário ou a construtora, vale comprar, porque na linha do tempo sempre vai ser interessante o imóvel. Perfeito. Bom, só para poder a gente, né, trazer um pouco mais sobre essa questão do planejamento mesmo, para aquelas pessoas que porventura estejam nos vendo ou ouvindo, quais são as formas que a gente tem hoje no mercado que você considera que sejam interessantes para que as pessoas consigam realmente adquirir o imóvel? Financiamento, no banco, nos maiores bancos, né, os bancões que a gente costuma, né, falar, ou é fazer um planejamento, guardar aquele dinheiro, pôr na aplicação, esperar render? Quais são as ferramentas? A gente sabe que também tem fundo de garantia, tem uma série de coisas, né, que pode favorecer, mas na tua opinião, na tua visão, qual que seria hoje ainda a melhor forma nesse momento, nesse cenário que a gente tem, para quem está querendo se planejar para ter a casa própria? Legal. Eu acho que é bom saber das 3 formas, talvez as principais. Eu acho que, falando de aquisição à vista, quando você, de uma forma, conseguiu juntar esse patrimônio e você faz essa aquisição à vista, dependendo do padrão, um alto luxo, um alto padrão, realmente essa é a maior forma de aquisição. Se a gente for para médio, o financiamento é a segunda maior forma de aquisição de imóvel. E aí a gente tem uma terceira, que não é raro, a gente tem alguns casos, que seria o consórcio. O consórcio, talvez, indo de trás para frente, né, talvez te permita ir pagando ali uma mensalidade. Obviamente tem a taxa de administração, mas se a gente olhar para a taxa de juros, é interessante. Agora também você talvez não possa ter pressa para ter esse imóvel, porque você vai pagando, depende ou do sorteio ou daqueles lances maiores, mas é uma forma interessante para quem não tem pressa, vai pagar uma administração, não uma taxa de juros. Indo para o financiamento, de novo a gente falando do planejamento financeiro em si, sempre olhar para esses 20%. O ideal, talvez fique mais confortável, quanto mais você consegue avançar nesse valor que você dá de entrada, 20, 30, 50, obviamente menor é a tua prestação, e eu acho que mais tranquilo você pagar. E aí a compra à vista, que demanda aí um planejamento um pouco maior, ou talvez uma renda extra que você teve. Mas essas são as 3 principais formas. E aí te respondendo, Débora, qual a melhor forma? Não é uma equação matemática que eu te falo, olha, se você ganha X e aí 2 mais 2 é igual a 4, você compra, não dá por conta daquelas variáveis que eu falei, né? Vai depender do salário, teria que ser uma análise um pouco mais 1 a 1, e talvez se eu colocar 100 pessoas dentro de uma sala com um perfil muito parecido, eu não consigo colocar e dar uma solução e falar, vocês, sei lá, 80% vai fazer isso, porque não dá. Eu posso fazer uma conta e 50 falar assim, não concordo, meu momento de vida é outro, eu tenho outra visão, o imóvel para mim não é tão importante como era para o meu pai. Eu tenho um amigo que a cada 6 meses ele está no lugar. Hoje ele está na Indonésia, inclusive, com 2 filhos, 6 e 4 anos. O menino tem 6, a menina tem 4. Quando crescerem, são 2 filhos que dificilmente vão ficar presos a um só lugar, né? É um perfil que não vai ter um imóvel. Agora, alguma geração, a nossa, anterior, um pouco ainda, eles vão olhar para o imóvel e vão se planejar e falar, bom, eu vou entrar aqui mesmo que eu me aperte um pouco. Aliás, inclusive, esse é um ponto, né? A gente escuta às vezes, eu vou pagar o financiamento porque se eu não pago eu gasto em outra coisa. Aí é outro ponto pessoal. Mas assim, Débora, não tem uma fórmula que eu te falasse, faz isso e aí o resultado é comprar. Tem esses pontos, eu te falei, as 3 principais formas de adquirir.
Perfeito. E a gente falou bastante de compra, agora acho que tem um outro assunto que as pessoas também falam muito, que é a questão do aluguel, né? Sim. É muito importante, a gente não pode também deixar isso de Claro. lado. Pensando nesse quesito, né, de alugar um imóvel, a gente sabe que muita gente fala isso também, você pode pegar ali o seu dinheiro e ao invés de você pagar ali as parcelas de um financiamento, você deixa ele rendendo na sua conta ali no banco e vai morar de aluguel, né? Tem muita gente que vê isso como ideal também, é o que a gente já conversou no começo, né? Isso pode ser bom para algumas pessoas, mas quais são as vantagens disso, né? De você deixar ali seu dinheiro aplicado e também pensando no outro lado, quais são os cuidados que você precisa ter quando você vive de aluguel? Porque a gente sabe que se você não tem uma casa própria, em algum momento você não conseguir pagar o aluguel, você não vai ter para onde ir, né? Então, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter? Bom, falando do aluguel, eu acho que entra um pouquinho no planejamento financeiro, obviamente a gente está falando de valores bem menores, mas é se planejar, porque quando você entra num aluguel, a maior parte dele, se a gente falar de um aluguel tradicional, a gente está falando de 30 meses. Alguns contratos você consegue ali ajustar com o proprietário uma isenção da multa após o 12º mês, ou seja, eu fico um ano, depois de um ano eu posso sair desse imóvel, eu estou isento da multa. Então isso te dá um pouquinho mais de flexibilidade, mas de maneira geral você tem um contrato de 30 meses que você precisa cumprir normalmente, que tem a cada 12 meses ali o reajuste desse aluguel, atrelado ao IGPM, então a gente viu aí durante a pandemia alguns sustos, muitos imóveis renegociados, inclusive. Lá no início, lá atrás, eu fazia administração, então ainda tinha algumas administrações agora recentes que eu não consegui conversar com os proprietários para que eles passassem para outra empresa, explicando que eu não fazia mais isso. Então a gente continuou tocando essas administrações e aí de repente a gente se deparou com IGPM de 18, de alguma coisa que a gente imaginou que talvez nunca fosse 10. E olha que engraçado, nós fazíamos a administração de 3 apartamentos para uma estatal chinesa, 3 repórteres japoneses morando aqui. E quando a gente fez o contrato de locação, o jurídico deles pediu que a gente colocasse uma cláusula que no máximo o ajuste seria de 10% do GPM. E a gente achou engraçado, porque o GPM estava dando negativo, estava dando 1,5, a gente falou, nunca vai dar. E aí a gente se deparou com 18 um mês e o reajuste foi em 10. Então a gente teve algumas renegociações por conta de renda da família ou daquele locatário, outras por conta de um IGPM absurdo, e aí todo mundo teve bom senso nesse momento e ajustou. Mas os cuidados, Giovana, é um planejamento financeiro também. E as vantagens? Eu acho que você tem mais flexibilidade. Quando você vai alugar um imóvel, você faz menos considerações. Você não está, às vezes, tão se importando tanto se o sol é da manhã, se o andar é baixo, se você tem a vista dos sonhos, porque você sabe que você pode, daqui a um ano, não estar mais naquele imóvel. Então, a vantagem para mim é a flexibilidade. É você poder mudar de cidade, mudar enfim, e às vezes a vida muda muito rápido. E às vezes também, se a gente considerar de novo a conta matemática, esse dinheiro aplicado me rende a locação, mas se eu comprasse eu poderia ter o imóvel. De novo, às vezes essa conta matemática não fecha, você está pagando às vezes um pouquinho mais caro o aluguel, mas você tem a flexibilidade. Sim. Vou usar uma analogia boba, novamente de carro, mas eu acho que é bacana. Você tem o álcool, carro flex, né? Você pode abastecer com álcool ou com gasolina. E aí muito se fala dessa conta que eu não sei fazer, que se o álcool está 0,70 do preço da gasolina, você consegue abastecer e vale a pena. Para mim, eu sempre abasteci com gasolina, porque eu precisava parar menos tempo no posto. A gasolina é um pouco mais cara, mas você roda um pouco mais, e aí você ganhava tempo, uma vez que eu não preciso abastecer sempre. Para locação também pode acontecer isso. Nem sempre a vantagem é financeira. Às vezes a vantagem é só a flexibilidade. Então é você olhar muito o teu ponto, tomar cuidado com esse planejamento financeiro que também precisa ter, e depois olhar, e para mim o principal benefício é a flexibilidade. Perfeito. Um ótimo papo, né? Ótimo Acho que deu papo. para poder esclarecer bastante, inclusive, quem está nos acompanhando.
Mas tudo que é bom dura pouco. Eu roubei a sua fala, inclusive, porque é sempre ela que corta, né, a gente? Não, eu sempre mando essa frase no final, porque como a gente tava conversando nos bastidores, tem um editor aqui que fica me mandando tempo. Aí ele já tá mandando aqui, tá chegando no final. E eu não posso passar do tempo. Mas, Aldemar, eu acho que a conversa foi ótima. Acho não, né? Tenho certeza que a conversa foi ótima. E não tenho dúvidas que quem tá assistindo a gente também gostou bastante. Então, muito obrigada. Imagina. Já deixo aqui o convite também para um próximo episódio, porque acho que mercado imobiliário é uma coisa que a gente tem muito ainda para explorar, dá para falar muitas outras coisas. Então, obrigado pela participação. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Realmente o mercado imobiliário é imenso. A gente falar só de residencial, a gente já vai falar de 3 perfis diferentes, sem contar que a gente pode falar de imóvel corporativo, imóvel que não é a minha especialidade, mas enfim, e um valor gigantesco. Acho que no fisco 2017, se eu não me engano, quase 4 trilhões de imóveis declarados, né? Então, um bem tão importante, um espaço, seja alugado ou nosso, né, comprado, tão importante na vida de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado com vocês. Imagina, então. Bom, aquele recado básico, porque se você está nos ouvindo até agora, tá nos vendo aqui até 45 agora. minutos. E ainda não se inscreveu no canal da BMC News, eu preciso dizer que isso é um absurdo, então, por favor, colabore com a gente, que a gente consiga levar cada vez mais informação que realmente gera valor para os investidores. Essa é a missão da BMC News. A gente conta, claro, com a sua ajuda para isso, porque afinal de contas, a cada like que você deixa na plataforma, ela vai entendendo a relevância do nosso conteúdo e vai conseguindo entregar cada vez mais. Estamos também disponíveis pelo nosso site www.bmcnews.com.br, que tem aí notícias, né, sendo sempre atualizadas, minuto a minuto para todos vocês, além da nossa programação ao vivo. A BMC News também está no Telegram, é só procurar por lá, você vai ter notícia na palma da sua mão. E é sempre, claro, importante lembrar que naquela plataforma de música, aquela plataforma de áudio sua preferida no Spotify, também vale a pena procurar e seguir a BMC News por lá, não é isso? E a gente também tá no TikTok, tá no Kawaii, todas as redes sociais, só procurar lá BMC News e começar a seguir a gente pra levar esse conteúdo pra mais pessoas, né? Porque eu sei que você também, já vou fazer o jabá desse episódio aqui, você provavelmente conhece alguém que tá em dúvida ali se compra, se aluga, então pega o link desse episódio e manda pra essa pessoa. Próximo Papo de Dinheiro estaremos de volta com muito mais assuntos aqui interessantes pra vocês. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.